Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Muito boa noite, muito boa noite. No momento, terça-feira, 10 de dezembro de 2024. Horário, 21 horas e 38 minutos. Terça-feira, 10 de dezembro de 2024. 21 horas e 38 minutos. Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chapan. Estamos árbitro na justiça arbitral, justiça paga, e já temos a live para o serviço de inteligência. Então, atenção, Marinha, Exército e Aeronáutica. Atenção contra-espionagem. Estamos numa hora de incerteza total com relação à República Federativa do Brasil. A situação, ela é de confronto para legitimar a tomada de terras da República Federativa do Brasil. Os concessionários que estabeleceram grupos financeiros, sendo administrado por 4 bancos em todo o território da República Federativa do Brasil, administraram 227 bancos europeus, asiáticos, enfim, de vários lugares do planeta, e que, claro, eles agora, vendo a situação de cleptocracia, ou seja, luta entre eles para tomar a concessão do território da República Federativa do Brasil, não chegou a um acordo, porque o impostor, que é óbito, e que se ele está passando bem, está na UTI, por que ele não acena dizendo que está bem ou que realmente está vivo? É muito simples. Os 29 partidos políticos, o judiciário, que certamente não tem como fugir das suas responsabilidades, porque estão todos catalogados, todos foram monitorados pelo Banco Mundial. O Banco Mundial, ele forneceu para que fosse implantado câmeras, áudio e vídeo, filmado em todos os 26 estados e no Distrito Federal, onde são elaboradas leis de estados e que, claro, todos eles foram prontuariados, estão todos com prontuário
internacional. Todos identificados. Então nós temos um conglomerado europeu chefiado por Macron. Macron ele não tem nenhum representante, nem da esquerda, nem da direita, porque ele é o alvo. Então ele tem que tomar uma atitude com relação aos seus feudos. E ele alega que o principal feudo dele é o Brasil. Ele diz que a concessão de todos os negócios feitos no Brasil tem que ser elaborado através dele. E claro, isso levantou o governo europeu, através da Van der Leyen, que ela se impôs, já que a Europa se encontra sem alimentos, sem energia, sem petróleo, sem recursos financeiros. Toda a Europa. Então, o dinheiro das concessões nos territórios dos 26 estados e do Distrito Federal da República Federativa do Brasil não mandaram mais o pagamento dessas concessões. E isto está comprovado. Então, eles estão querendo saquear as reservas que se encontram acauteladas nos Estados Unidos da América. E para isso eles têm que implodir o Banco Central. Eles têm que criar uma forma de chegar até os dólares que não estão no Brasil, estão acautelados na América, nos Estados Unidos da América. Então eles partiram agora para uma atitude de guerra, onde a ordem é manter a legitimidade do voto, da democracia que colocou esse impostor no governo, prometendo à mídia pagamentos bilionários e alegando que eles todos vão ser pagos e que a ordem é manter o impostor na UTI por tempo indeterminado. Tempo indeterminado. Por quê? Porque o óbito verdadeiro do Lula se encontra congelado. E este impostor, ele está estabelecido na UTI do mesmo prédio em que se encontra os dois, o impostor e o óbito. E para isso, eles estão alegando que tem que tomar uma decisão urgente. Sabida desta posição, o Exército e a Marinha Aeronáutica estão governando esta situação conjuntamente com Alckmin. Alckmin, ele está envolvido, ele é o líder do Comando da Capital, o fundador do Comando da Capital, mas ele não toma posse da presidência, ele é simplesmente o representante e alega que o presidente continua sendo Lula, que se encontra hospitalizado por tempo indeterminado, que passa bem, que come, mas que ninguém viu. Ninguém tem um posicionamento de como se encontra esse homem, ou quem ele seja. Então a ordem é tomar posse das terras do Brasil.
E para isso, eles estabeleceram reivindicações de propriedades industriais, de prospecção de minérios, e que, claro, eles estão precisando de tempo para arregimentar as suas tropas e proceder à invasão do território da República Federativa do Brasil. Isto não está ocorrendo, só está ocorrendo com a Síria. O Assad, ele viu a oportunidade e simplesmente fugiu para a Rússia, deixando aquele território que não se chama mais Síria. Não existe mais a Síria, não existe mais a soberania da Síria, não existe, nunca, não há soberania. Então todos os terroristas que trabalharam para a Turquia, para a Europa, para o Irã, todos eles estão se deslocando para esse território livre, invadindo essa área, dispostos a tomar posse dessas terras. E isso impede que, no momento, seja imediato a invasão da República Federativa do Brasil. Mas eles já estão com seus terratenientes, ou seja, os seus adidos militares, empossados a querer as terras desde agora. E lógico, os últimos a chegar foram os que tiveram embates que atentaram contra a vida deles, ou seja, tomaram muitos tiros na barriga e tiveram reunião com Alckmin. Então, é uma pena que brasileiros que trabalham no serviço de comunicação e também brasileiros que trabalham para estes países, são pagos por eles, perderam amor total ao Brasil, alegando que o Brasil é muito grande, não tem por que o Brasil ter esse tamanho, essa dimensão toda. E eles querem permitir que países europeus fundem países no território brasileiro, novas nações. E isto ocasiona um problema dos regionais, que aqui se empoderaram dos 26 estados e do Distrito Federal, bancando o narcotráfico. Eles querem o seu território. Então o embate em toda a América do Sul é um embate de terras. E que, no momento, ele só tem a se armar os terroristas, os narcotraficantes e os representantes desses países do narcotráfico, que estão em fuga da Europa e querem se estabelecer aqui no Brasil, que a qualquer momento a soberania será destruída. E todos os senadores, deputados federais, o judiciário,
está no banho-maria, na mentira. E eles também não conhecem toda a elaboração deste processo, porque eles, enquanto estiverem recebendo dinheiro e autonomia, vão proceder conforme determinações dadas por eles, pela China, pela Rússia, pelo Irã, pelo Hezbollah, pelo Hamas. É uma pena, porque ninguém quer falar a verdade. E o povo, mareado pelo futebol, que graças a Deus o Botafogo ganhou o campeonato, espero que não comece de novo o futebol, espero também que não comece o carnaval, porque as pessoas ficam mareadas, entorpecidas, com narcóticos, bebida, etc. Mas, claro, eles estão querendo aprovar diretrizes de administração fraudulenta, alegando que com a aprovação dessas fraudulentas administrações, os concessionários de 26 estados e o Distrito Federal vão se dar por satisfeitos. Mas a realidade é que eles estão atrás de terras, porque eles não estão seguros mais na região da Europa e da Ásia, o Ocidente e o Oriente. Então eles estão querendo as terras da América do Sul e da América do Norte. E todos eles, carentes de informação, carentes de conhecimento do que está se passando, a única fonte é o relatório colocado no Facebook, para que eles mesmos fiquem sabendo o que vai acontecer com eles. Então a primeira coisa que vai acontecer vai ser a substituição de todo o poder judiciário. Porque eles inflaram o poder judiciário. Você dirá, mas quem permitiu? Como permitiram que isso acontecesse? Como permitiram que o judiciário seja o alvo financeiro de todas as falcatruas ocorridas em 26 estados e no Distrito Federal? Quem são os responsáveis? E eles jogam a culpa nos juízes, de primeira instância até o Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal. E eles, sabendo disso agora, todos eles estão pedindo aposentadoria, querem largar a batina, entregar tudo, porque eles não querem se responsabilizar quando estes concessionários que alugam 26 estados e o Distrito Federal da República Federativa do Brasil para conglomerados financeiros e também terratenientes do narcotráfico, do tráfico de mulheres, de crianças, de terras raras. E o embate está justamente em que foram descobertos e os seus agregados no Senado e na Câmara de Deputados, nos 29 partidos políticos, representantes de urnas fraudulentas que levaram eles ao voto manipulado. E o povo entorpecido, ele deixará de ter emprego, porque todos eles serão submetidos à imigração imediata
dos simpatizantes das administrações destes estados, que são 196 estados, do narcotráfico, que estão engajados no clube da ONU. Então eles estão querendo elaborar territórios, dividir o território da América do Sul e principalmente o Brasil, por ter mais terras, concessões, porque quem já pegou o pedaço, Venezuela, Colômbia, Equador, Peru, Bolívia, Paraguai, não está disposto a arredar 1 centímetro de terra. Uruguai, Argentina, Chile, Panamá, Guatemala, Nicarágua. Mas o alvo é o Brasil. Então, esta situação, ela é real. Então, eu quero dizer para você, Barroso, para todos vocês aí do Supremo Tribunal Federal, Pleno da Corte, eu não tenho nada contra vocês. Eu sou um simples mortal. Agora, o cargo, ele estabelece que vocês foram identificados e que vocês aponderaram os senadores destes narco-estados que compõem o clube da ONU e que vocês alegam que vão ser cumpridas as metas da Agenda 2030, que divide o território da República Federativa do Brasil nesses feudos. Mas entendam, vocês não estão inseridos neles. Vocês, do Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal, são queima de arquivo, como também todos os palácios de justiça em 26 estados e no Distrito Federal, como também o Ministério Público, como também as polícias, civil, militar, federal. Vocês são meros bonecos, que, uma vez estabelecidos eles neste território, até então, um país lindo, maravilhoso, cheio de riquezas, será fruto destes concessionários financeiros que determinaram que eles foram ludibriados, eles foram roubados e eles agora querem imediatamente tomar as terras. Então você tem uma linha férrea, um ferrocarril, que vai do Rio de Janeiro até Peru. Você tem outra linha férrea que vai do Acre até a Piauí. E você tem outra linha férrea que vai do Piauí até Rio Grande do Sul. E eles lá estão querendo ver de que forma eles podem tomar estas concessões de territórios limitados. E já estão imprimindo passaportes, porque quando isto tudo for estabelecido, vão invadir. E lógico, a situação ela é real. Porque todos os déspotas, torturadores, que são de simpatia desse impostor, que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva, e os seus ministros, o seu sistema de governo, estão a administrar o tempo, empurrar com a barriga. Olha, nós vamos fazer isso, vamos fazer aquilo,
fica tranquilo, já vai acontecer. Mas vai sair, vai acontecer, não se preocupe. O sistema estabelecido do superávit da balança comercial, que eleva o salário mínimo, ele é uma realidade, está acontecendo, parou tudo, parou tudo, parou tudo. A isenção do imposto de renda, parou tudo, porque foram alcançados pela justiça privada, pela arbitragem internacional, e cujo NR, o senhor Oscar Aníbal Chapano, ele trabalha ad honorem, ou seja, ele não está cobrando, ele não ganha dinheiro por isso, porque ele está combatendo um combate desigual. É ele contra estes filhos de uma puta, que, claro, eles alegam, mas esse senhor que não cobra nada e que ele é corregedor arbitral, internacional, totalmente libado e estabelecido pelo Supremo Tribunal Mundial, pelo Tribunal Penal Internacional, pelo Tribunal Internacional, todos estão sabendo que este senhor é uma voz que clama no deserto. E certamente todos ficam sabendo das informações através das lives no Facebook. Então, cada vez que o Facebook, que não é ele, são redutos de televisão, onde fazem a edição das notícias, eles alegam querer tirar do ar o Facebook. E certamente que eles não conseguem, principalmente os canais com a chancela da CIA, com a chancela de agente especial do Oriente, que está a informar a situação para todos os generais em campo encarregados da captura da Orcrim Foro de São Paulo, Grupo de Puebla. Você dirá, o Brasil tem peito para pegar em armas? O Brasil já está com as armas na mão, trocando tiro nas ruas de 26 estados e do Distrito Federal. Que certamente quem está aponderado destas armas são os mais prejudicados, que não veem futuro, então eles vivem o momento. E eles recebem ordens. Olha, vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai fazer isso. Não vai haver bronca, ninguém vai atrás de vocês. Vocês podem agir. Entenderam? Então você vê que nenhum governador, nenhum prefeito é sequestrado, é morto. Nenhum senador, nenhum deputado federal, nenhum vereador. Aí você diz, mas como? Então eles estão blindados? Sim, eles estão blindados porque eles é que estão administrando este caos. Eles são o que processam o caos. Então, todos que entram na política, eles entram pagando, só se entra pagando. Você quer ser juiz? Você paga, você vai ser juiz, vai ser desembargador, vai ser presidente do Supremo Tribunal Federal. Entenderam? Porque está tudo à venda. E sempre quando você não desobedecer os detentores da concessão de 26 estados e do Distrito Federal. Então entendam, a minha única forma de sobrevivência
deste que ocupa o cargo NR, interventor na República Federativa do Brasil, o senhor Oscar Aníbal Chapano, não é remunerado. Porque ele defende quem? Ele defende o povo da República Federativa do Brasil e de toda a América. E de todo o planeta. Porque é todo um novelo. É um nogórdio. Em que todo mundo diz, isto aqui é muito grande, a gente não pode combater, a gente tem que sobreviver e deixar para lá. Mas há tanta gente armada, obedecendo às ordens dos senadores, dos deputados, dos vereadores, dos governadores, dos prefeitos, do Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal, que quando há uma subversão, há um levantamento, eles imediatamente têm que dissuadir a estes que se levantaram. E claro, eles não vão pegar aqueles que estão combatendo a favor do Brasil. Eles vão pegar aqueles que podem ser torturados. A mesma coisa que o Assad, a mesma coisa que o Putin, a mesma coisa que o cachorro louco Xi Jinping, que é conhecido como Carly, porque eles se estabeleceram para ditadura. Então vocês veem que o sujeito que se encontra na UTI, que dizem que está muito bem, está comendo, está conversando, mas não tem alta determinada. Por quê? Por que tiraram ele do circuito? O Zanin não fala mais porra nenhuma. O Dino também não fala mais porra nenhuma. Ninguém fala, o único que veio para falar foi esse filho da puta do... Você e essa cambada do Supremo Tribunal Federal estão todos presos. Desde 2017, quando acabou esse roubo projetado por vocês, desde Sarney, e que fez isso no mundo inteiro. Foi o dia D, vamos tomar. E tomaram posição em todos os países. Completa 40 anos, em que vocês vêm oprimindo e estabelecendo medidas opressivas e imorais contra o povo, contra a população do planeta. Mas aí vocês resolveram brigar entre vocês e começaram a cautelar todo o dinheiro dos seus desafetos. Confiscaram o dinheiro. Tem dinheiro da Argentina em quantos países? Confisca. Tem dinheiro da Rússia em quantos países? Confisca. E que fizeram? Começaram a distribuir esse dinheiro. Então foram todos identificados. E cada movimento que vocês fazem, mais a merda fede, porque vocês, quanto mais mexem, vocês levantam as investigações. Por que mexeram ali? E aí vai 60 agências de inteligência com seus tributaristas. Encontra. Então, nos causa surpresa do avião que transportava o tributarista Zavascki, tributarista, porque o Supremo Tribunal Federal não tem tributarista, mataram todos eles. Então o último foi o Zavascki. O que aconteceu? Tinha um indivíduo dentro do avião, encheu o Zavascki de tiro, colocou no colo dele uma bomba, e essa bomba
explodiu na hora que o avião taxiou na cabeceira. Não chegou a taxiar, porque o sujeito pulou, né? Ele pulou do avião, deixou a porta aberta da aeronave, pulou, e houve uma turbulência dentro do avião que impediu dele taxiar, e ele veio na cabeceira da pista e caiu. E a bomba explodiu de dentro para fora. As urnas também foram fraudadas por você, Barroso, filha da puta. Ato monocrático, corajoso, chegou lá e falou: a garantia sou eu. Você pode votar à vontade que o seu voto eu garanto. Filho de uma puta. Entenderam? Vocês vão ser pendurados de cabeça para baixo. Vocês estão pensando de que, como fazem na Síria, que matam todo mundo a pedrada, a porrada, arrastado pelos carros, cortando a cabeça do sujeito, esquartejando. É isso que está acontecendo lá na Síria, que não é mais Síria, e que agora todos os terroristas mercenários do planeta estão indo para lá, porque eles lá querem se estabelecer, ter um pedaço de terra, criar a sua própria milícia de terroristas. Você acha que os Estados Unidos vai se meter? Não. Você acha que alguém vai se meter? Não. Eles simplesmente vão proceder a criar todo tipo de posições. O único cara tem um exército e todo mundo que nem babaca. É isso aí, é isso aí. Imagina tudo que ele prometeu para os seus subordinados. É uma idolatria. E conforme determinação de 123 países e de 60 agências de inteligência, por favor, nos ajudem com o Pix. É a única conta que eu tenho. Eu não tenho conta em banco nenhum. Porque vocês estão observando. Então eu tenho só o Mercado Pago. Meu Pix é meu e-mail, que é administrado pelo mundo inteiro a ser rastreado. oscaranibaltiapano@gmail.com, Mercado Pago. E o meu CPF, que é o documento único no Brasil. É o CPF 510-466-447-34, Mercado Pago. Por favor, nos ajudem, se tiver condição. O que você puder. Tem pessoas que desapareceram e que espero que estejam tudo bem com eles, porque trabalham nesses redutos, e eu espero ter condições de favorecer que não haja nenhum tipo de situações vexatórias provocadas por estes que ocupam a membresia da OCRIM, Foro de São Paulo, Grupo de Puebla. Como também não tenho nada com os vendedores de cigarro de palha, com a cocaína malhada. Não tenho nada contra ele, não tenho nada contra o Faru, não tenho nada contra os narcotraficantes, porque eles simplesmente sabem que da minha parte nunca os roubarei, nunca pedirei a eles absolutamente nada. Simplesmente que eles respeitem. E que certamente eles vão precisar do cargo.
que é a justiça privada, a arbitragem internacional. Então, se cuidem e nos ajudem, por favor. Fiquem com o Yahoo. Seu nome não é em vão. Ele é real. E estamos aqui. Quero desejar a vocês um feliz ano novo, 2025. Você dirá, mas vem o Natal antes. Não existe Natal. Não há Natal. E o nascimento de Yahushua HaMashiach, Yahushua HaMashiach, se diz que foi em março ou abril, não se sabe muito bem, porque o planeta desandou. Os horários foram... Agora o dia vai durar de 24, vai para 23, depois 22, depois 21, e assim sucessivamente até os polos se inverterem. Por favor, nos ajudem. Eu tenho R$2. R$2. Gratidão. Vocês, claro, que mandaram, eu recebi e fui pagando, comprando comida para sobreviver, pagando a luz, pagando isso, pagando aquilo, porque eu não tenho outro recurso. Gratidão. Se cuidem. Yes, sir. What happened? Thank you, sir. No. Huh? Okay. Thank you, sir. Então eu quero dizer a vocês, você dirá, mas por que há tanta ansiedade e busca pelo poder? Não é? Será que vamos ser enganados por alguém mais? Veja, todo aquele que anela poder faz qualquer coisa para chegar até ele. Mas a integridade é não se corromper, não fazer conluio com o mal feito. Entenderam? Então olhem para o céu para ver se os chineses já vão pular de paraquedas. Olhem para o Atlântico, se as embarcações de pesca, que a tripulação são 100 homens, tudo da Coreia do Norte, vão descer com automáticas. O porte de arma pode ser solicitado por qualquer cidadão. Na Argentina, de 21, foi para 18 anos o porte de arma. Por quê? Porque precisam que todo mundo se defenda. Se cuidem, por favor. Por favor. O ministro Edson Fachin determinou a soltura de 15 condenados da organização criminosa que traficava drogas em galerias de água de chuva em Campinas. As investigações começaram em abril do ano passado. O repórter Pedro Torres tem as informações. Boa noite, Pedro. Oi, Ellen, boa noite para você. Na época a gente acompanhou esse trabalho, né? Essas prisões que foram feitas na região da Vila Formosa, aqui em Campinas, como parte do trabalho do Ministério Público, do GAECO, Grupo de Atuação Especial ao Combate ao Crime Organizado, que resultou nessas 21 prisões e 21 condenações. Então, desses 21, 15 vão ser soltos imediatamente por ordem do ministro Edson Fachin do STF. A notícia que chocou o planeta Terra essa semana simplesmente não foi noticiada no Brasil. O Congresso dos Estados Unidos da América, ele acabou de fazer um parecer
de 500 páginas, que já está aqui na minha mão, a respeito da pandemia do Covid-19. Nome do documento: Revisão das ações adotadas contra a pandemia do Covid-19, as lições aprendidas e o caminho a ser trilhado. Eles fizeram esse documento com embasamento histórico, científico, jurídico e político. Detalhe, lembrando, durante a pandemia do Covid-19, a administração do governo dos Estados Unidos da América era de esquerda, é do governo Biden, tá? E muitos países no mundo replicaram o que os Estados Unidos fez para o combate à Covid-19, inclusive certos governadores aqui no Brasil, como, por exemplo, o Calcinha Apertada lá em São Paulo. Está falando aqui que a crise do Covid-19 foi provocada por um vazamento de laboratório. Vocês lembram aquela conversa que teria sido um morcego que foi consumido lá na China? Pois bem, foi realmente algo criado em laboratório. A liberdade de expressão foi violada pelo Instituto Nacional de Infecções, norte-americano, tá? A eficácia, efetividade e transparência dos fundos de impostos utilizados para o combate ao vírus e se houve fraude. E adiante, na página 148, eles comprovam que foi desviado mais de 64 bilhões de impostos de maneira criminosa, tendo por desculpa o combate ao Covid-19. Isso no governo dos Estados Unidos, tá, gente? É bom salientar. Agora, imagina nesses governos estaduais e prefeituras que adotaram medidas similares, enquanto o presidente da República Federativa do Brasil, à época, presidente Jair Bolsonaro, era contra essas medidas aqui, tá? É bom relembrar isso para ficar marcado na história. Página 203. As máscaras e a sua ineficiência para o controle do Covid-19. Eles comprovam cientificamente aquilo que eu, à época, quando ainda era vereador, cansei de falar, que a máscara não funcionava para controlar a pandemia do Covid-19. Mais adiante, página 206. Abuso de autoridade e arbitrariedade na obrigatoriedade de máscaras do governo Biden. Está falando que o governo Biden praticou abuso de autoridade por obrigar as pessoas a utilizar máscara. A verdade demora, mas sempre aparece, gente. Pode ter certeza disso. Página 214. O lockdown, fique em casa, causou mais malefícios do que benefícios. Quantas vezes o presidente Bolsonaro falou que não era para fechar tudo? Quantas vezes eu falei lá em Uberlândia, aqui em Minas Gerais, que não era para fechar tudo? Quem estava certo, afinal? Os problemas de saúde mental decorrentes do tipo de abordagem feita pelo governo a respeito da pandemia. Desenvolvimento de distúrbios mentais em crianças e enfraquecimento da saúde física. Gente, o documento é muito grande, eu ainda não li tudo, mas vou revelando a verdade aos poucos aqui para vocês, já que, infelizmente, no Brasil, a mídia inteira finge que esse documento chocante, estarrecedor, não existe. Página 290, a desinformação do governo quanto ao Covid-19. Exagerou na obrigatoriedade das vacinas. Aqui eles falam, inclusive, que o governo, por causa da utilização de vacinas, criou uma nova pandemia, um novo problema relacionado à doença. Aqui se fala também que foi fraudulenta a informação do governo de que a ivermectina seria um medicamento para tratamento de cavalo, que sim, em alguns casos, ela prevenia o Covid-19. Está aqui, ó. Não é esse deputado de direita falando, não, tá? Isso aqui tem embasamento científico. Eu sei que a verdade dói, tá? Para todo mundo aí que entrou nessa onda dessa fraudemia. O impacto social das decisões de fechar as escolas. E aqui eles falam, em mais de 50 páginas, que as decisões em relação às escolas foram terríveis, que os problemas relacionados ao desenvolvimento acadêmico ainda vão durar anos, que as crianças sofreram muito mais com problemas psicológicos decorrentes do fechamento do que com a própria doença Covid-19. E que foi o sindicato deles, lá dos professores, que sugeriu o fechamento da escola e que não queria que a volta às aulas, como tanto nós lutamos aqui no estado de Minas Gerais pelo retorno das aulas presenciais. Eles não queriam.
tá? E o critério do governo Biden, naquela administração que foi copiada pelas prefeituras do Brasil e pelos governos do Brasil, foram critérios do sindicato dos professores deles, né? Fundação dos Professores. Não foi nenhum critério científico. A primeira coisa que morreu durante essa pandemia foi a razão. O que me deixa mais chocado em relação a esse documento, eu resumi aqui, ó. A obrigatoriedade da vacina não era amparada pela ciência, tá bom? Não era amparada pela ciência. Violaram liberdades individuais, instauraram o medo na população. Isso aqui foi de propósito. Isso foi método. Ignoraram a imunidade natural em prol de interesses próprios. Os riscos de eventos adversos relacionados à vacina, bem como que a vacina não impede a propagação do Covid-19. Para quem ainda não acredita que essa conversa de tomar 10 doses da vacina e ainda não ficar imunizado, não é suficiente para te convencer. Está aqui o documento comprovando isso. Criaram a pandemia dos não vacinados. E aqui, para finalizar, o que ficou comprovado foi o seguinte, ó, prestem muita atenção, porque eu vou ler agora, tá? Atenção para o que eu vou ler aqui. A pandemia foi amplamente utilizada como ferramenta de controle social para testar a obediência cega da população diante do medo generalizado. Não está falando que a pandemia não existiu. Está se falando aqui que ela foi utilizada como ferramenta de controle social. Canalhas! Olha o que vocês fizeram pelo mundo inteiro. Vejam quantas pessoas ainda sofrem com problemas psicológicos por causa dessa patifaria fraudulenta. E eu avisei, o presidente Bolsonaro avisou isso, foi um dos poucos líderes mundiais, talvez o único líder mundial que avisou para todos a respeito do que estava acontecendo e foi, infelizmente, atacado e é atacado até hoje por causa disso. Agora, olha o texto que eu escrevi em 24 de março de 2020, tá? Eu, Cristiano Caporeso, 24 de março de 2020. O medo do Chinavírus como sugestionamento das massas. Podem pesquisar lá no Google, colocar lá o meu nome, que vai aparecer esse texto de 2020, aonde eu falo isso à época, ou seja, 4 anos atrás. E agora, novamente, esse documento, revisão das ações adotadas contra a pandemia do Covid-19 do Congresso dos Estados Unidos, comprova que o presidente Bolsonaro estava certo e que eu também estava certo quando escrevi esse texto, tá bom? A verdade, ela prevalecerá. E nós vamos continuar aqui, noticiando aquilo que a mídia e a esquerda imunda se recusa a reconhecer. Obrigado, presidente. A direita vive Minas Gerais. Aí, na sua linda lista, a gente pega e a gente percebe que tem várias empresas no mesmo endereço. O senhor sabia disso? Quando eu vou para o CNPJ, eu fiz questão. A minha assessoria, diferente da sua, a minha assessoria trabalha. A minha assessoria abriu todos os CNPJs. Nós temos várias empresas na mesma sala. Eu te pergunto, secretário, isso não chama a atenção dos senhores, não? Uma empresa que vai pagar 30 milhões de reais para ter uma autorização não pode pagar R$1.000 de aluguel numa sala, tem que estar todo mundo dentro da mesma sala. Isso não chama a atenção que tem um comportamento estranho entre as empresas? Inclusive, presidente, eu não posso apresentar requerimento porque eu não sou membro da comissão, mas eu gostaria que o senhor apresentasse um requerimento para a gente fazer uma visita a essa sala. Porque essas empresas que estão lá estão operando bilhões de reais. Só para o Ministério vão pagar 30 para funcionar, milhões. Como é que empresas que geram, que operam bilhões de reais, está todo mundo... Eu fico imaginando, será que eles são vários beliches, várias redes, várias mesas, uma em cima da outra? Como é que eles trabalham? E o Ministério da Fazenda, que tem a sua secretaria, que tem uma subsecretaria de monitoramento e fiscalização, não percebeu isso? Diretamente do Brasil, quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão. E o meu convite especial, por gentileza, entra na descrição desse vídeo. Urgente! Clicar nos links abaixo. É uma surpresa e você pode ganhar muito dinheiro. Repito! Urgente! Clicar nos links abaixo. É uma surpresa e você pode ganhar
muito dinheiro.